até o verso 10, nós vamos ler de maneira alternada. E aí surgem algumas chamadas de atenção, você tem que ir ao médico, você tem que ir tudo, e é isso, né? Vamos ler então de modo alternado. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo que lhe viesse curar o seu servo. Porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Por isso, não me julgue digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra, e o meu servo será curado. Ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Deus abençoe e aplique as verdades da sua palavra em nossos corações. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto e percebemos que já na leitura do capítulo de número 7, na sua parte inicial, o evangelista Lucas, ele traz para a gente algumas dicas do período posterior ao Sermão da Montanha, ao Sermão do Monte. Por isso ele vai dizer: tendo Jesus concluído as suas palavras dirigidas ao povo, ele entrou em Cafarnaum. Então, nós estamos falando das últimas palavras terminadas do grande sermão exposto pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e concluído isso, Jesus vai entrar em Cafarnaum. E chegando em Cafarnaum, Jesus ele vai ter ali um encontro com um homem que vai ter a sua vida transformada com a presença transformadora de Cristo Jesus. Olhando para o texto, amados irmãos, nós vamos perceber que a história deste centurião, um homem que era um representante militar ali na cidade de Cafarnaum, e esse homem, ele vai ir ao encontro de Jesus, ou vai mandar os seus seguidores, melhor dizendo, que fossem ao encontro de Jesus. É importante nós percebermos que o ministério de Jesus é marcado por alguns encontros. Jesus, ele teve vários encontros surpreendentes. Esse texto não foge dessa realidade de um encontro surpreendente com um homem que estava enfermo. Diz o evangelista Lucas que ele estava muito doente, estava quase à morte. E aí,
meus amados irmãos, nós temos, olhando para esse texto bíblico, algumas coisas que nos surpreendem, porque este era um centurião. Ele era um homem que tinha sob o seu comando aproximadamente 100 homens, 100 soldados. Por isso, ele era chamado de centurião, ele governava 100 pessoas. E o porquê deste centurião, um representante romano, vai ter uma atitude surpreendente para nós, porque ele, tendo 100 ao seu governo, ao seu comando, se volta a atenção para um dos seus soldados que estava quase à morte. A atitude surpreendente também é do Senhor Jesus, que vai mudar a realidade deste soldado que estava muito doente. Hierarquicamente, o posto deste centurião talvez fosse de um capitão, né? Os comentaristas trazem para a gente essa ideia de que ele era um homem de uma posição hierárquica militar, representante do Império Romano, e ele tinha alguns privilégios, alguns adeptos, seguidores, alguns soldados que o serviam. É bem verdade que o posto dele fazia com que, em alguns momentos de confronto e de luta, esse centurião, ele também participasse das batalhas. Então, estamos falando de um homem que tem adeptos, que tem seguidores, mas que está na trincheira, ele está com os seus soldados, ele está participando com os seus soldados em alguns momentos. O texto vai dizer que, terminado o Sermão da Montanha, Jesus vai entrar nessa cidade chamada Cafarnaum. Cafarnaum significa cidade da consolação. E esse encontro acontece nesse lugar, nessa região, ao noroeste do Mar da Galileia, onde Jesus vai agir de maneira extraordinária na vida deste servo. É importante, irmãos, entendermos sobre a importância de Cafarnaum. O ministério de Jesus foi marcado pela sua presença e até residência na cidade de Cafarnaum. Jesus morou lá, esteve lá por algum tempo. É em Cafarnaum onde mora os irmãos Pedro e André. Era também em Cafarnaum onde morava Mateus, o coletor, aquele que cobrava impostos dos judeus. Cafarnaum, então, é uma cidade importante, né? Jesus fixou residência ali. Temos alguns apóstolos de Jesus que moravam naquele lugar. E não apenas isso, é em Cafarnaum onde Jesus vai realizar muitos milagres. Jesus realizou muitos milagres ali naquele lugar, em Cafarnaum. Foi lá que Jesus curou aquele paralítico que é levado em uma cama pelos seus amigos. É em Cafarnaum onde Jesus libertou um possesso por demônios. E é aqui, nesse texto, em Cafarnaum, onde Jesus também vai curar o servo desse centurião romano. Jesus, conforme nós falamos aqui sobre o seu ministério, a sua residência, a presença dos seus apóstolos morando ali naquele lugar, os milagres que Jesus realiza ali,
o tempo de ensinamento que Jesus esteve ali em Cafarnaum. Jesus pregou em Cafarnaum, na sinagoga, pregou nas ruas, pregou à beira do lago, ou seja, estamos falando de uma cidade onde teve oportunidades de ouvir os ensinamentos de Jesus, ver os milagres de Jesus. Mas a despeito de tudo isso, foi exatamente essa cidade que foi exortada pelo próprio Jesus por causa da sua incredulidade, a ponto de Jesus dizer se os milagres que aconteceram em Cafarnaum acontecesse em Sodoma, possivelmente Sodoma não teria sido destruída. Nós então estamos falando, queridos irmãos, de uma cidade que, a despeito dos milagres, a respeito dos ensinamentos de Jesus, uma cidade marcada pela incredulidade. Mas, a despeito de toda essa realidade caótica desse lugar, nós vamos ver aqui um bom exemplo. Um exemplo a ponto de ser destacado e elogiado pelo próprio Senhor Jesus, dizendo que nem em Israel ele encontrou tamanha fé como a daquele centurião. Jesus elogia a fé daquele homem. Bem, queridos irmãos, o que faz um centurião olhar para um servo? Um homem posicionado politicamente, militarmente, próspero, tem um escravo, e a morte de um dos soldados seria simplesmente resolvido por uma outra escolha, pela troca. O seu servo estava muito doente. E Mateus vai dizer que ele sofria, evangelista Mateus vai dizer que ele sofria horrivelmente. Lucas afirma que ele já estava quase à morte. Mas, amados irmãos, o que nos chama a atenção para esse texto é que o centurião, ele dá valor, ele dá importância, ele atenta para a dor do seu servo. O centurião que devia ser servido, ele torna-se servo do seu servo. Ele dá o seu tempo, investe o seu tempo para o problema de um escravo. Meus amados irmãos, o texto vai dizer que esse centurião e o seu servo, eles tinham grande admiração. Olha só o que diz o verso 3. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus pedindo que viessem curar o seu servo. Estes no caso, quem? Quem está próximo. Os anciãos dos judeus, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência, dizendo, Jesus diz o seguinte, os anciãos dizem o seguinte para Jesus, olha, ele merece a sua ajuda, apesar de ser um representante romano, um líder romano, ele é amigo do nosso povo, e vai dizer que ele construiu a nossa sinagoga. Meus amados irmãos, olhem para o texto comigo e percebam algumas coisas interessantes, porque falamos de uma cidade que viu grandes coisas, milagres, de uma cidade que foi ensinada.
de uma cidade incrédula. E olhando para essa realidade, nós diríamos que não há nenhuma esperança, não há nenhuma perspectiva para aquele lugar, para as pessoas que moravam ali, pois viram coisas, aprenderam coisas, mas a despeito disso tudo, eles eram talvez mais incrédulos do que Sodoma. O que traz para nós esperança. Porque às vezes a gente vê lugares e pessoas, e a gente acha que tudo está perdido, que não há perspectiva alguma daquele lugar, ou daquela pessoa, ou de termos pessoas naquele lugar exemplares. E isso é consolador e confortador para nós. Dizer para você o seguinte: não perca a sua esperança, porque Deus tem os seus em lugares onde não esperamos coisa alguma. Interessante também a postura deste homem, que deve ser um ensinamento para todos nós, porque a fé deste centurião, ela é uma fé desafiadora, que deve saltar aos nossos olhos, porque a fé, queridos irmãos, ela não convive com preconceito social. A fé, ela não sobrevive em um ambiente onde nós tratamos as pessoas diferentemente, ou nós julgamos as pessoas de uma maneira ou de outra, ou convivemos com com pessoas com o seu maior grau de importância. A fé, ela não cabe para isso. A fé, ela cabe para a valorização de pessoas e não para a acepção delas. O que nós precisamos entender, que o Evangelho é o Evangelho que nos aproxima de pessoas. É caótico, mas real dizer que dentro da comunidade da fé, dentro da igreja, infelizmente, existem guetos, existem exclusões. Isso é uma realidade dentro da igreja. E olhando para este homem aqui, nós vemos um homem exemplar. O Evangelho nos desafia a valorizarmos pessoas, a estarmos com pessoas. Não discrimine ninguém, não exclua ninguém. Todas as pessoas devem ser tratadas com amor, independente da sua classe social, independente até da sua vida. A igreja tem que ser um lugar de acolhimento. Nós somos tomados, às vezes, irmãos, de uma santidade tão grande, que não queremos sentar com pessoas simples socialmente, com uma vida comprometida moralmente, porque nos achamos melhores e mais santos e mais consagrados que elas, quando o próprio Senhor Jesus nos ensina que Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. A igreja do Senhor, nós só seremos impactantes e relevantes se nós estivermos próximo dessas pessoas. Às vezes,
nós criamos essa separação também no nosso trabalho, na nossa escola, faculdade, condomínio, enfim. Onde quer que nós estejamos, às vezes nós nos colocamos nesse lugar de superioridade, de separação. Isso não é evangelho. Jesus, muito pelo contrário, ele condena os escribas e fariseus, que muitas vezes ele é até julgado e condenado por eles, porque Jesus está no meio de gente simples. Jesus senta onde ninguém senta. Jesus come onde ninguém come. Jesus ouve pessoas que ninguém ouve. Leprosos, mulher samaritana, Zaqueu, o publicano, o paralítico de Betesda. Por isso vão chamar Jesus de beberrão, porque ele está no meio desse povo. Que bom que você está aqui entre os crentes, mas você precisa estar aqui. Aquilo que um pastor, ex-pastor presbiteriano dizia muito bem, que o sal tem que estar fora do saleiro. Nós estamos reunidos aqui como igreja, e quando você sair daqui, você continua sendo igreja. E qual é a sua relevância ao sair desse lugar? Esse centurião, que era aquele que poderia exercer o domínio sobre os judeus, porque ele era representante romano. Ele poderia usar a sua autoridade em benefício próprio, mas ele não usa isso em seu benefício, ele usa isso em benefício do próximo, daquele que precisa, em prol daqueles que dependem da sua ajuda. Sabe, irmãos, às vezes nós temos tantos recursos, tantas condições, e nós usamos isso para a gente, apenas. E a gente precisa aprender um pouco mais sobre o que é dividir, o que é dar. Aquele homem, ele dá o seu tempo, ele dá o seu amor, ele dá o seu cuidado. Quais são as atenções que você tem dado às pessoas necessitadas? Eu já falei aqui, ali em Nilópolis, na estação de Nilópolis, tem um morador, um rapaz que fica pedindo sempre uma moedinha, por favor, uma moedinha, tornou meu amigo. Quando eu passo lá, a gente vai, se cumprimenta e tudo. Mas eu reconheço que é muito pouco o que eu faço. Às vezes, ontem, por exemplo, foi um dia que a gente desceu, a gente estava no Uber, e a gente descendo ali na rodoviária de Nilópolis, ali aquela loja era Gripom, agora eu não sei qual é o nome. É aquela loja ali mesmo. E que muitos irmãos estão fazendo um papel ali muito legal. Estão dando a comida para aquelas pessoas de rua. E a gente critica muitas vezes, fala, pô, está alimentando um morador de rua, por isso que eles ficam aí. Mas sabe, tem gente ali que só tem aquela comida. Só tem aquela refeição. E eles juntam ali para se alimentar. O que a gente tem feito? De que maneira a gente tem exercido, ou temos feito do Evangelho? Porque nós recebemos e fomos mudados pelo Evangelho de Jesus. E nós precisamos
ser tal como Ele. Servirmos as pessoas. Esse centurião, ele mostra isso a ponto dele ser chamado pelos anciãos judeus de amigo deles. Como você é chamado na tua vizinhança? Crente chato? Crente metido? Crente que não fala com ninguém? Crente que se acha melhor do que o outro? Ou teu vizinho olha para você e vê, esse é meu amigo. Você já parou para sentar com teu vizinho? Ser gentil. Queridos irmãos, às vezes um gesto de gentileza, a gente pode ganhar uma... essa expressão não é nem muito feliz, mas eu vou usar ela aqui. Teologicamente ela é equivocada, ganhar uma alma para Jesus. Mas vou dizer o seguinte, ser relevante pregando o evangelho de Jesus com aquela pessoa. Sabe? Como tem sido a sua vida cristã? A fé, ela não pode coexistir com a truculência. A fé, ela não pode ser parceira da violência. A fé, ela não compartilha com a opressão, com a oposição, com o medo, né? Hoje a gente vive a teologia do medo, da ameaça. A fé, ela não sobrevive com a busca do poder. A fé cristã é a fé de servir. O evangelho de Jesus é o evangelho de servidão. Eu gosto muito do Miguel. Miguel é um psiquiatra. Ele foi pastor presbiteriano, hoje ele é um psiquiatra. E hoje nós cantamos aqui que o nosso general é Cristo, né? E ele falou o seguinte, Jesus não foi general. Ele falou que Jesus foi soldado raso. A música não está prejudicada. Eu quero dizer o seguinte, que ele no sentido de que ele é o todo-poderoso. Mas ele não usou o seu poder como domínio. Ele usou o seu poder para servir. E nós precisamos, amados irmãos, olhar para isso que Jesus quer nos ensinar aqui, olhando para esse texto, porque às vezes a gente só olha especificamente do encontro que esse homem vai ter com Jesus, com a ênfase no milagre. Mas a gente precisa olhar para a nossa realidade como igreja. Olha o que diz Mateus capítulo 20, verso 25, até o verso 28, que diz o seguinte. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores, pode ser, vocês sabem que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande em vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Meus amados irmãos, a obra de Cristo na cruz foi realizada, mas pensemos o que nós temos feito como servos do Senhor Jesus. Nós precisamos servir a Ele, também servindo ao necessitado. A servir pessoas. A perder, porque o Evangelho, ele é totalmente contra a teoria do sucesso, porque ele diz que quem quer ganhar, perde. Se você quer ganhar, tem que perder. Nós precisamos, e eu quero destacar aqui exatamente
o exemplo deste homem, deste centurião, que tem um poder, que tem uma autoridade, e que ele não foi produto do meio de uma cidade incrédula, que viu milagre, que ouviu o ensinamento de Jesus. Ele não foi contaminado por isso. Mesmo dentro dessa realidade, ele foi amigo dos anciãos judeus, amigo do seu empregado, do seu servo. Ele ouviu falar de Jesus. E ele então vai pedir aos anciãos para que Jesus desse atenção, para que Jesus simplesmente desse uma ordem. Na verdade, a gente está falando de um centurião e de um servo, que a gente disse até que encontrou Jesus. Ele não encontrou Jesus geograficamente, mas ele encontrou Jesus na vida dele. Eles tiveram vida transformadas, um com relação à cura e o outro com seu exemplo de fé. A ponto do texto dizer para a gente, olha só o que diz, o verso de número 6. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos dizendo: Senhor, não se incomode, não sou digno de recebê-lo em minha casa. Aquele que era uma autoridade romana, um homem de poder e de destaque, agora sim ele olha para Jesus e vê o grande general, ele vê o exemplo, ele simplesmente ouviu falar de Jesus, mas ele já reconhece a santidade de Jesus, a integridade e o poder de Jesus, e reconhece a sua condição, dizendo o seguinte: eu não sou digno, eu não mereço que o Senhor entre em minha casa. Ele tinha consciência de quem ele é. O que isso também nos ensina, que como cristãos que somos, nós precisamos reconhecer que se estamos aqui na presença do Senhor é por graça e não por méritos, e que não somos dignos. Aquele homem, ele não confiou na sua autoridade, ele confiou na autoridade de Jesus. A fé, queridos irmãos, ela está associada à humildade. A fé, ela é protegida quando nós nos esvaziamos de nós mesmos. Cantamos aqui, Ele é. E Colossenses, eu quero mencionar aqui um texto que diz o seguinte: e Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o Filho do reino do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestado, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele
tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que todas as coisas tenham a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, sobre a terra, quer na terra, e quer nos céus. Estar na presença dele é nos colocarmos prostrados e humilhados. Essa é a postura deste centurião, que Jesus diz: nem em Israel achei tamanha fé. O lugar onde você está pode ser uma Cafarnaum, onde muitas pessoas, mesmo vendo muitas coisas, não creem em Jesus. Mas Jesus quer fazer de você ali um exemplo naquele lugar, na tua Cafarnaum. Ele quer usar a tua vida como demonstração de humildade, de amor ao necessitado, ao carente, ao debilitado. Essa deve ser a postura do servo de Jesus. Porque ele tem amor por aquele que é necessitado, porque ele também sabe quem ele é. Ele sabe quem ele é. Ele sabe quem Jesus é. O que você tem feito da sua vida como servo do Senhor Jesus? Depois de ter tido encontro com Ele, e aqui talvez a ênfase seja para muitos a cura, o milagre, mas eu quero destacar o que tem sido você, como relevância no lugar onde você está. Será que Ele pode encontrar em você fé, onde você se volta de amor para o necessitado, onde você se volta reconhecendo o quanto limitado e pecador que você é, onde você também reconhece quem é o Todo-Poderoso? Que à luz desse texto e dessa mensagem, possamos trazer lições para a nossa vida. Vamos ficar em pé e vamos adorar ao Senhor. Pode ser com esse mesmo cântico que nós cantamos, reconhecendo com as nossas canções, com a música que faremos aqui, adorando ao Senhor, mas nos colocando diante do Senhor, reconhecendo que Ele é, reconhecendo que nós também queremos sermos relevantes no lugar onde estamos, para alcançar também outras vidas, vivermos o Evangelho, sermos relevantes no Evangelho. Que o Senhor nos abençoe, que possamos ser essa igreja.